Son Heung-min nasceu em Chungcheong, na Coreia do Sul, em 8 de julho de 1992. Seu pai, Son Young-jung, também foi um jogador de futebol, atacante, que chegou a defender a seleção B da Coreia, mas nunca saiu do futebol local. Aos 14 anos, se juntou à base do FC Seul, um dos maiores clubes do país, através de seu colégio Dongbuk. Aos 15, ele foi gandula de um jogo do time profissional e adorava assistir seu ídolo jogar, o volante Lee Chung-yong, que depois foi defender o Crystal Palace e o Bolton na Inglaterra. Chamava muita atenção nos jogos do colégio e era apontado desde cedo como um futuro grande jogador coreano. Em agosto de 2008, pouco tempo após completar 16 anos, Son saiu da escola Dongbuk, onde fazia parte do time do FC Seul Sub-17 e entrou na base do Hamburgo, da Alemanha, através do projeto de base da Associação Coreana de Futebol, que visa promover intercâmbio de atletas de base de grande potencial em grandes centros esportivos na Europa e na América do Sul. Por 2 anos, fez parte da base do clube alemão, onde já se destacava e aos 18 anos fez sua estreia pelo time principal do Hamburgo, alternando entre o time A e o time B. Durante a pré-temporada de 2010-2011, seu desempenho foi muito acima da média para a idade, marcando 9 gols nas partidas de pré-temporada. Porém, após marcar uma partida amistosa contra o Chelsea em agosto, acabou tendo uma contusão, que o deixou 2 meses afastado do time. De boa notícia, firmou seu primeiro contrato profissional com o clube. Finalmente, Son voltou ao time, em 30 de outubro de 2010, e logo aos 24 minutos do primeiro tempo, fez seu primeiro gol como jogador profissional, contra o Colônia, e se tornou o jogador mais jovem da história do Hamburgo na Bundesliga a marcar um gol, quebrando o recorde de Manfred Kautz, que durava desde 1971. Ainda em 2010, Son passou a ser convocado para a seleção principal da Coreia do Sul, marcando seu primeiro gol internacional numa vitória de 4-1 sobre a Índia. Logo após seu impressionante começo no futebol alemão, o Hamburgo renovou seu contrato, o ampliando até julho de 2014. Na Alemanha, todos apontavam Son como o novo Cha Bum-kun, maior jogador da história da Coreia do Sul, que fez muito sucesso na Bundesliga, pelo Eintracht Frankfurt e principalmente pelo Bayer Leverkusen. Em sua primeira temporada como profissional, Son disputou 14 jogos e marcou 3 gols, além de dar 7 assistências. Na pré-temporada seguinte, Son foi absolutamente brilhante e marcou 18 gols em apenas 9 partidas. No começo dos jogos oficiais, marcou 2 gols em 3 jogos, mas novamente teve uma contusão que o tirou de campo por quase 2 meses. Quando retornou, novamente foi bem, e ajudou o time com seus gols e suas assistências, marcando gols muito importantes contra o Hannover e contra o Nuremberg, salvando o Hamburgo do rebaixamento. Son foi convocado para os Jogos Olímpicos, mas recusou a convocação, garantindo que deveria se focar em seu desenvolvimento no Hamburgo. Fato este que acabou sendo um enorme peso para ele anos depois, por causa do exército coreano. Em 2012 e 2013, o Hamburgo negociou seus 2 atacantes principais, Mladen Petric e Paulo Guerreiro, e o técnico Fink resolveu promover Son ao time titular, definitivamente. Então, o coreano fez sua melhor temporada com a camisa do clube. Em 34 partidas, marcou 12 gols, sendo o 4º jogador coreano na história a passar dos 2 dígitos de gols em uma temporada no futebol europeu. E ainda deu 10 assistências. Looking ball through for Heung-min Son, who's away here. Oh, and over the goalkeeper, Heung-min Son. What a finish and what a first Bundesliga. Há tempos, o Hamburgo não tinha uma campanha tão boa na Bundesliga e acabou o campeonato na 7ª posição. Mas em junho de 2013, o Bayer Leverkusen anunciou a contratação de Son por 10 milhões de euros, que até aquele momento era a contratação mais cara da história do clube, fechando um contrato por 5 temporadas. Chegou ao clube com o status de estrela e excedeu as expectativas. Com futebol de muita velocidade e objetivo, marcou diversos gols, principalmente um hat-trick numa vitória contra o seu ex-clube, por 5-3 no dia 9 de novembro. Com uma ótima temporada, marcou um gol extremamente importante contra o Werder Bremen, garantindo uma vaga para o clube na primeira fase da Champions League. Foram 12 gols em 43 partidas e 7 assistências. Na Copa de 2014, a Coreia fez parte do grupo que contava com Bélgica, Argélia e Rússia. Son acabou fazendo apenas um gol na derrota de 4-2 contra a Argélia, e a Coreia do Sul foi eliminada no último lugar do grupo com apenas um ponto marcado. Após a Copa do Mundo, a Federação Coreana requisitou ao Bayern que Son fizesse parte da equipe nos Jogos Asiáticos, mas o clube negou a convocação, e isso prejudicou Son, já que a seleção conquistou a medalha de ouro. Apesar disso, em 2014 e 2015, fez uma ótima temporada individual ainda melhor, marcando 17 gols e 3 assistências em 42 jogos, com o clube novamente na zona de qualificação para a Champions League. Mas, em 28 de agosto de 2015, o Tottenham anunciou sua contratação,
por 30 milhões de euros, se tornando o jogador asiático mais caro de todos os tempos, superando o japonês Hidetoshi Nakata, que tinha saído da Roma para o Parma por 25 milhões de euros em 2001. Estreou pelo clube numa partida contra o Sunderland, entrando no lugar de Townsend. Marcou seus 2 primeiros gols pelo clube no dia 17 de setembro, numa partida pela Champions League contra o Karabakh, em uma vitória por 3-1. 3 dias depois, marcou seu primeiro gol na Premier League, contra o Crystal Palace. Com mais da metade dos jogos da temporada, Son foi um jogador de segundo tempo. Ele marcou 8 gols em 36 partidas, mesmo com o Tottenham terminando a Premier League na terceira posição. Então, antes de começar a nova temporada, ele disse ao técnico Mauricio Pochettino e pediu a permissão para ser emprestado para que tivesse mais minutos em campo. Mas Pochettino pediu que ele ficasse e lutasse ainda mais por um lugar no time titular. Son ficou, lutou e conseguiu seu espaço. Fez uma temporada incrível ao lado de Dele Alli e Harry Kane, com os 3 passando da marca dos 20 gols cada um. O único trio ofensivo da história do Tottenham a conseguir tal feito. A temporada só não foi coroada com o título da Premier League, embora o clube tenha feito 86 pontos, por causa da campanha soberba do Manchester City de Guardiola, que chegou aos 93. Em qualquer outra temporada, o Tottenham teria conquistado o título com tal pontuação. Na temporada 2017-2018, o quarteto ofensivo do Tottenham, com Son, Kane, Dele Alli e Eriksen, novamente teve ótimo desempenho, com todos passando dos 10 gols. Dele Alli e Eriksen com 14, Son com 18 e Harry Kane com incríveis 41 gols na temporada. Novamente, a Premier League foi conquistada pelo Manchester City, seguido pelo Manchester United e com o Tottenham no terceiro lugar. Na Champions League, apesar de se classificar em primeiro lugar no grupo, que ainda contava com o Real Madrid e o Borussia Dortmund, vencendo 5 jogos e empatando apenas 1, o Tottenham acabou eliminado nas oitavas de final pela Juventus. Son chegou à Copa do Mundo como principal jogador da Coreia do Sul, num grupo extremamente difícil, que contava com Suécia, México e a última campeã, Alemanha. Apesar do esforço da seleção coreana, o time não foi páreo para a Suécia e para o México, embora Son tenha marcado um golaço na derrota contra os mexicanos por 2-1. Mas apesar disso, a Coreia ainda tinha pela frente a Alemanha, com chances de classificação. Mas com o tremendo desempenho da seleção na defesa, os coreanos conseguiram derrotar os alemães por 2-0 nos acréscimos, com um dos gols de seu craque. Logo após a Copa do Mundo, surgiu a história que Son Heung-min tinha que se apresentar às Forças Armadas da Coreia do Sul para serviço obrigatório de 21 meses, antes de completar 28 anos. Como já tinha 26, Son não teria chances de escapar do serviço militar. Não há exceções no país, a não ser que o jogador tenha algo do fator de honra ao mérito, ou seja, classificar a seleção para as oitavas de final de uma Copa do Mundo, chance que Son havia acabado de perder, ou conquistar uma medalha de ouro nos Jogos Asiáticos, que começariam em agosto. Son foi convocado em busca de sua última chance de ser liberado do serviço militar. Após uma boa campanha, a Coreia enfrentou o Japão na final, e num jogo extremamente nervoso, a Coreia do Sul conseguiu marcar na prorrogação e venceu por 2-1, fazendo com que Son e seus companheiros conseguissem a dispensa do exército, e finalmente pudesse voltar a focar na sua carreira no Tottenham. Para Son, esse momento foi tão glorioso e tão gigantesco, porque sem isso, provavelmente, ele teria o fim de sua carreira sacramentada no auge do seu futebol. Como Son saiu da Coreia aos 16 anos, ele não completou o ensino médio, fator obrigatório para poder defender o Sangju Changmun, equipe que pertence ao exército. Além disso, a lei coreana diz que Son teria que ficar 6 meses em um clube da Liga Coreana para só depois ser emprestado ao time do exército, e nenhum clube coreano tinha dinheiro para cobrir a multa contratual do jogador com o Tottenham. Então, Son praticamente seria obrigado a parar de jogar futebol e trabalharia em um escritório do exército durante os 21 meses. Antes mesmo da medalha de ouro, Son renovou seu contrato com o Tottenham até 2023. Voltou ao clube após os Jogos Asiáticos e novamente ajuda o clube a lutar na parte de cima da tabela da Premier League. Já marcou 14 gols na temporada e deu 6 assistências. Recentemente, Son deu uma entrevista onde afirma que só vai se casar depois de encerrar a carreira. Quando você se casa, as prioridades da vida passam a ser a família, esposa e filhos, e só depois o futebol. Eu quero ter certeza que enquanto eu estiver jogando em alto nível, o futebol possa ser a preocupação número 1 na minha vida. Você nunca sabe quanto tempo conseguirá jogar em alto nível. E depois, quando você se aposentar, ainda será possível ter uma vida longa ao lado da família. Eu só quero garantir que todos estejam felizes ao me verem jogar. Quando o Tottenham joga em Wembley, quantas bandeiras da Coreia do Sul você vê? Eu quero me manter em alto nível, o máximo de tempo possível, para compensar o esforço dessas pessoas. Isso é extremamente importante para mim. Son ainda não completou 27 anos, mas já é uma referência na história do futebol sul-coreano. É considerado um verdadeiro herói no país.
divide, ao lado de Park Ji-sung e Cha Bong-kun, o posto de melhor jogador da história do futebol coreano e ídolo de milhões de fãs ao redor do mundo.